Então, ótimo. Então, minha tela está certinha, né, doutor Sérgio? Tá. Se quiser começar, Laís, pode Tá. ficar bom. Então, boa noite, eu sou a Laís Mesquita, sou fellow da Retina. Hoje eu vou apresentar o caso clínico da semana. Eu gostaria de agradecer ao doutor Sérgio Pimentel e à doutora Cleide Machado pela orientação, ao doutor Luiz Guilherme e à doutora Fernanda Souto, que me ajudaram na fotodocumentação, e à doutora Andréia Morato, que também acompanha esse paciente. Então, é um paciente do sexo masculino, 83 anos, natural e procedente de São Paulo. Na verdade, ele não apresentava queixas no momento. Ele foi encaminhado para uma avaliação oftalmológica no ambulatório geral, devido à suspeita de glaucoma. E na avaliação, foi então detectado alterações pigmentares na mácula de ambos os olhos, e então foi encaminhado para o setor de retina. De antecedentes pessoais, ele é hipertenso, em tratamento, referindo um bom controle clínico, fazendo uso de amlodipina e de cloridrato de mecosina. De antecedentes oculares, ele já está fazendo uso de bimatoprócito, timolol e dorzolamida, e de cirurgias oftalmológicas prévias, já foi submetido a facoemulsificação em ambos os olhos. Ao exame oftalmológico, apresenta uma acuidade visual de 20/25 no olho direito e 20/20 no olho esquerdo, ambos com correção. Biomicroscopia de segmento anterior é pseudofásico, pressão intraocular de 12 e 11 milímetros de mercúrio. Essas são as retinografias, olho direito, olho esquerdo, autofluor, o OCT do disco, mostrando que realmente ele tem uma escavação aumentada, uma redução na espessura da camada de fibras nervosas de ambos os olhos. O OCT do olho esquerdo. O vídeo do OCT do olho direito. O vídeo do OCT do olho esquerdo. Essas são as imagens da angioflúor, das fases iniciais para as fases mais tardias. Aqui são as imagens um pouco mais ampliadas. A angioflúor do olho esquerdo, fases iniciais até as fases mais tardias. A endocianina do olho direito. A endocianina do olho esquerdo. Então, diante dessas imagens, dessa avaliação multimodal, eu gostaria de abrir para as possíveis hipóteses diagnósticas e também a conduta. Ótimo. Tem um paciente de 83 anos, a princípio assintomático, seguido pelo glaucoma crônico de ângulo aberto, com uma boa visão nos dois olhos, mas com líquido subretiniano no olho direito, com DEPs, com várias drusas, alterações pigmentares nos dois olhos. Então, eu já vi esse paciente, a Cleide já viu esse paciente, e quem queria comentar? Jorge, você quer fazer algum comentário para a gente começar a discussão? Opa, tudo bem? Tudo. Essa é uma paciente idosa que tem drusas, que tem alteração pigmentar e líquido, e no primeiro momento eu pensaria em uma membrana. E pensaria em uma membrana oculta com mantendo a visão boa. Laís, mostra o OCT de novo, só para a gente ver com mais detalhe. Sim. Deixa eu só botar aqui. Talvez do corte foveal aí, isso. Então, né, Jorge? Cleide, se você quiser comentar também, então esse paciente tem um DEP, tem líquido subretiniano, tem uns pontos hiperrefletivos na nuclear externa também, esses dois cortes, e tem também o material hiperrefletivo subretiniano nesse corte abaixo, inferior, né, grande, corte da esquerda no corte inferior. E cistos intrarretinianos aí. Aqui é uma neovascularização tipo 1, tipo 2 associada, eventualmente tipo 3. Alguma ideia em relação a isso? Parece uma neoplasia tipo 1,
PR, e você ainda encontra aqui não só uma versão, mas parece que tem fibrina, sub-EPR, esse material que a gente está visibilizando aqui. Me parece isso. Jorge, ele tem uma coroide muito fina, isso chama atenção para alguma coisa ou não? Então, coroide muito fina está relacionado à membrana tipo 3, ou seja, e parece também que ele tem pseudodrusa, ou seja, DDS, que também tem relação com membrana tipo 3. Certo? A membrana tipo 3 ela está no meio da retina, agora você chamando a atenção, olhando aqui, esse corte inferior, eu estava me focando no corte superior. Esse corte inferior tem um sinal hiperreflexivo no meio aqui, parecendo uma nascentezinha, parecendo que a membrana está indo de cima para baixo, e pode ser que a gente já tenha uma membrana tipo 3 já na fase 3, ou seja, quando ela já faz a anastomose retino-coroidiana, e levando a uma neovascularização sob o EPR, fazendo esse aspecto aqui. Exatamente, é uma suspeita forte. Eu passei de mais idade, eu tenho 83, né? Com depósito de adenoide subretiniano, com DEP material hiperrefletivo e intrarretiniano, a gente não sabe. Você acha que um OCTA ajudaria aqui para você fazer esse diagnóstico diferencial? O OCTA ajuda, acho que seria uma boa ferramenta para a gente diferenciar isso, se tem essa membrana já ao nível de intrarretiniano. Quer ver? Vamos ver os outros exames, então. Cleide, se você quiser comentar, fica à vontade aí. Hélio também. Tem alguns achados antes até do CTA que ajudam realmente a fechar nesse diagnóstico de membrana tipo 3. Primeiro pelo fundo de olho, que é esse fundo de olho rarefeito, com algumas hemorragias pequenas, depois os depósitos drusenoides associados com drusas, mas no ACTA ele tem um hotspot, que aliás, o ACTA foi o primeiro, aliás, no ACTA não, a endocianina. Foi o primeiro exame a identificar essa membrana tipo 3 através desse hotspot, porque na anjo ela é só uma membrana oculta, né? E tem um detalhe que aparece tanto na anjo como na endocianina, que foi um achado super interessante da documentação, que é a comunicação retina-retina. Acho que está mais evidente até na anjo. E a comunicação entre dois vasos retinianos, que é muito típico da... Isso, aí mesmo. Isso, que é típico da membrana tipo 3. Essa comunicação entre vasos retinianos, com depois a proliferação intra-retiniana que desce para dentro de um DEP, depois vai até na fase 3 se comunicar com a coroide. E naquele corte de OCT, como o Jorge apontou, a gente praticamente vê a comunicação entre a retina e a coroide. A retina, isso, nesse corte inferior à esquerda, essa comunicação, isso. Parece que é a própria anastomose retinocoroideia, que é a comunicação do processo neovascular intrarretiniano com o espaço no interior do DEP, que depois vai até chegar na coroide, na fase 3. Então, tem muitos achados aí que já são fortes evidências da membrana tipo 3. Outra coisa que eu quero comentar é sobre o outro olho, né? Peraí. Então, só para mostrar essa imagem aqui, o OCTA mostraria aumento de fluxo dentro da retina, né, subretiniano ou intrarretiniano, e o aumento de fluxo abaixo do DEP. Então, ele poderia mostrar essa anastomose retinocoroidiana, né, que é a fase 3 do REP, né? Então, vamos ver o olho esquerdo. Vamos ver o olho esquerdo, Cleide. Mostra o OCT do olho esquerdo, então. Uma coisa interessante nessas membranas tipo 3 é que é uma situação onde a gente pode observar o aparecimento da membrana no outro olho, porque existe uma bilateralidade que chega a 100% no decorrer dos anos. 2, 3 anos, isso. E aí a gente vê, então, em cima desse DEP, um DEP drusenoide, esses pontos hiperrefletivos, que em algum momento eles já se transformam num foco neovascular. E a gente pode documentar precocemente com o ACTA ou até aguardar a hora que aparece o primeiro cisto
já espaço cistoide intrarretiniano já começa a tratar precocemente. Então, acompanhar sempre o olho contralateral das membranas tipo 3. Então, o OCTA tem uma importância de complementação no diagnóstico e de estadiamento dessas lesões. Então, se eu tenho dúvida aqui nesse corte superior à esquerda, se esse aumento de refletividade na nuclear externa é uma atrofia da nuclear externa, ou são vasos aí que estão aumentando a refletividade, tem um fluxo, se eu passar o OCTA nesse setor, eu consigo fazer essa diferenciação. Eu consigo pegar o estágio inicial, o estágio 1 de um REP, nesse olho, né? Ou não, ou mostrar que não tem fluxo, então eu fico mais tranquilo. Mas como a Cleide disse, a bilateralidade dessa doença é bem mais alta que das membranas tipo 1, a gente tem que ficar muito atento ao outro olho, mesmo com visão boa e mesmo assintomático, né? Então, se pudesse mostrar o OCTA. Então, aí só na endocianina a gente vê um hotspot, como já foi falado, né? No olho esquerdo a gente não vê ainda o hotspot, ou talvez simule uma coisinha bem pequena, muito tênue. Você quer mostrar, Laís? Aí não sei se você... Justa foveal temporal, isso, essa região um pouquinho mais para... Tá. Não dá para ter certeza na endocianina, né? Agora... Então, Cleide e Jorge, vocês querem comentar o OCTA? Cleide, pode ir. E confirma, não é? A gente vê aquele espaço que eu atentei que parecia uma comunicação, uma anastomose retinocoroideia, a gente vê que tem fluxo nela. E só para ficar mais claro, tudo que é amarelo aí é fluxo. Então, vocês veem um amarelo na coroide, na coriocapilar, mas vocês veem um amarelo em cima do EPR, intrarretiniano, tá? Então, e logo abaixo do EPR, certo, Cleide? Então, você tem uma comunicação da neovascularização do plexo capilar profundo, que induziu a formação de neovasos intrarretiniano. Esses neovasos crescem verticalmente, atravessam o EPR, e eles comunicam com a neovascularização que está se formando também na coriocapilar, né? Isso é estágio 3 da neovascularização. É isso, Cleide? Isso. Às vezes a gente vê até o tufinho neovascular no plexo profundo, no plexo capilar profundo. Aqui não dá para ver, talvez uma irregularidade, mas a gente já vê a neovascularização na terceira imagem, que acho que é da retina externa, né? Aqui não seria no plexo profundo, não, Cleide? Esse tufinho vascular aqui? Na imagem direita. Esse que a Andressa está apontando, acho que aí já é a retina externa, né? Mas ele está se comunicando com o plexo profundo. Entendo. Agora, vamos ver. Então, aqui a gente identificou neovascularização, quer dizer, aumento de fluxo anômalo na retina neurosensorial e uma comunicação desse fluxo anômalo com outro fluxo anômalo logo abaixo do EPR, onde deveria estar a coriocapilar. Então, agora, no outro olho, no olho assintomático. É o corte da coriocapilar. Isso, tá? É que o corte passa abaixo de onde está a neovascularização. Então, agora, esse é o olho esquerdo, o olho totalmente assintomático, que a gente estava na dúvida daquela área hiperrefletiva. Olha o que tem na área hiperrefletiva em amarelo. Tem neovascularização. Tem fluxo, esse é o estágio 1. É o estágio... Oi? Bem bonito aqui o estágio 1. Você está vendo? Então, a gente estava procurando, tinha um capítulo para escrever de REP, eu acabei escrevendo e não tinha essa imagem. Difícil pegar essa fase aqui, bem inicialzinha. Então, aqui é um início de neovascularização na retina assintomática que a gente deve tratar para manter a visão de 20/20 nesse paciente. Então, a gente trata essa alteração antes que você aumente essa neovascularização, antes que haja a formação do estágio 3, aumento de fluxo ainda maior com a comunicação da coriocapilar. Então, vocês concordam que a gente trata nessa fase inicial aqui, agora, já documentado neovascularização, ou a gente aguarda formar líquido subretiniano e cisto intrarretiniano? Trata, porque para você formar cisto e fluxo e fluido subretiniano, já na fase 2, né? Já atingiu lá o ptericmentar já na fase superior.
Concordo com o Jorge. Essa é uma membrana que destrói muito a retina, porque ela causa espaço cistóide intrarretiniano. Tem que tratar antes que cause qualquer destruição. Então, essa é a vantagem do OCTA, fazer nos dois olhos o paciente com REP, mesmo num olho assintomático. A gente consegue tratar antes de ele ter sintoma e evitar uma perda de fotorreceptor. Nos pacientes com 83 anos, né? Então, o ideal é tratar agora imediatamente. Bonito, né, essa imagem, né, do OCTA. É difícil a gente ver isso. Como a Cleide falou no início, a gente faz o diagnóstico no estágio 1 de um paciente que a gente está tratando o olho contralateral, já no estágio 2 do estágio 3. Como a bilateralidade é grande, a gente consegue, seguindo o outro olho, fazendo OCT seriados, fazer o diagnóstico. Tá? Ele tem essa alteração, bonita essa imagem. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre algum ponto? Tratamento responde super bem antiangiogênico. Não precisa fazer tratamento mensal, tratar e estender. E o grande problema dessa lesão é que todos os REP vão terminar em atrofia geográfica. Você vai fazer atrofia da peripigmentar da retina. E aí tem uma grande discussão, que alguns acham que se você fizer muito frequente a injeção antiangiogênico, aumenta a chance de você aumentar a área de atrofia geográfica. Outros acham que isso não tem a ver com a quantidade de injeção, tem a ver com a isquemia que essa retina existe nela, ou seja, tem uma coroide fina, provavelmente você tem, talvez, uma densidade vascular no plexo profundo menor, então ela é uma retina isquêmica e, com isso tudo, levaria, de qualquer jeito, uma atrofia geográfica. Todos os pacientes que eu segui, certo? Todos viraram bilateral, teve um que eu segui quase 20 anos, veio a falecer o ano passado, com 90 anos, e esse paciente, um olho eu tratei muito, porque na época, lá atrás, dizia que se devia tratar bastante, e o outro eu quase não tratei. Os dois progrediram para atrofia geográfica, a visão ficou muito baixa depois de algum tempo, por causa da atrofia da peripigmentar da retina. E atrofia geográfica, a gente não tem nenhum tratamento disponível para ela, né? Agora não tem nada. Saiu até um trabalho hoje, do Ashish Sharma, lá da Índia, falando o seguinte, ele comparando líquidos. Se a membrana 3 tem líquido só intrarretiniano, o resultado visual do tratamento é melhor do que quando tem líquido intra e subretiniano, certo? O prognóstico é pior, o biomarcador é pior se você tem líquido nos dois compartimentos. Quando é só intrarretiniano, que eu acredito que é só por causa da fase que ele pega, né? Intrarretiniano é fase 2, e intra e subretiniano já está na fase 3, e aí você já tem destruição da peripigmentar da retina. Então, acho que é por isso. Mas ele botou como biomarcador, a conclusão dele que o biomarcador de bom prognóstico em visual seria líquido intrarretiniano. Perfeito, perfeito. E aí um exemplo é esse paciente, né? Que a gente não tem ainda líquido, provavelmente vai aparecer primeiro cisto intrarretiniano e no outro você tem as duas condições. Você tem cisto intrarretiniano e líquido subretiniano, né? Quer dizer, uma fase mais avançada. Para bom tratamento e bom prognóstico. Perfeito, perfeito. Então, Sérgio, eu tenho um paciente que, numa fase mais avançada, eu fiz o diagnóstico de DMRI, já numa fase com tubulação, né? Já estava num dos olhos e o outro tem essa imagem. É um paciente de convênio, até difícil da gente justificar, né? Mas eu concordo tudo, um caso extremamente rico, quem documentou foi excepcional, né? Foi muito bom. Acho que a gente aprendeu bastante com esse caso aí. Quem não entendia muito de REPs residentes aí, acho que ficou bem claro, né? Eu acho que é só difícil quando você já tem um olho, como o pessoal comentou aí, que é bem devastador. Às vezes você faz o diagnóstico no primeiro olho, já numa fase avançada, né? E o segundo é mais difícil de você justificar, mas o OCTA ele tem dado uma força grande para a gente tentar justificar uma REP no olho contralateral, né? E, Hélio, eu dei uma aula uma vez num simpósio de auditores de convênios. Na época que estava começando a se usar antiangiogênico, corticoide, na verdade, para edema macular diabético, há uns anos atrás, né? Que ainda não tinha liberação dos convênios para a gente usar antiangiogênico, tinha aquela briga.
E o que eles falam, quando você tem um caso que é limiar para você tratar ou não, como o olho esquerdo desse paciente, se você fizer uma carta para o convênio, breve, justificando por que você tem que usar o antiangiogênio, você mostra esse OCTA e fala, ó, aqui tem neovascularização, e manda uma bibliografia para eles, tá? Um artigo que mostre, olha, estadiamento de REP estágio 1, eles aceitam e concordam com o tratamento, entendeu? Mesmo sem ter líquido intrarretiniano. Então, eu acho a maioria, que depois eu tive contato com esses auditores, a grande maioria deles é muito interessado, e a maioria é médico, não são todos médicos, mas mesmo os não médicos, eles entendem o risco do paciente, e eles devem autorizar o tratamento, entendeu? Então, eu acho que se a gente tiver um bom diálogo com esses auditores, né, e mantiver esse diálogo adequado com eles, eles vão autorizar sempre. Essa é a minha impressão e essa é a experiência que eu tenho tido com isso, sabe? Mas foi bom você falar sobre isso. Só para complementar o final, uma entidade que alguns acham que é diagnóstico diferencial, outros que talvez seja também parte da membrana tipo 3, é o PVAC, né, que é o perifoveal exudativo vascular anomalous complex, que é um aneurisma parafoveal, que intrarretiniano também, só que responde super mal antiangiogênico, ele não responde quase nada. Mas algumas pessoas acham que é uma entidade separada, que é a diagnóstico diferencial, outras acham que o PVAC é o início de uma membrana tipo 3. Mas eu realmente não tenho nunca peguei um caso, não sei. O PVAC a gente já viu que no HC, os pacientes podem ser mais jovens, em geral são hipertensos, quer dizer, eu acho que é uma anomalia microvascular do plexo capilar profundo, eventual, localizada, mas não tem alteração do EPR, não tem coroide fina, né? Eu não tenho o perfil multimodal do... Né? Aí tem uma publicação que o autor fez 14 injeções de antiangiogênico, não resolveu nada do PVAC, ele fez a 15ª, melhorou. Diz que ele trombosa sozinho, né? Não é por causa do antiangiogênico. Talvez não, né? Talvez não mesmo. Trombosa, como fosse um macroneurisma, retiniano. Sim, é isso. PVAC. Então, a gente pode seguir aqui, eu acho que então esse paciente vai ser tratado, o olho direito vai ser tratado com injeções mensais. A gente optou por fazer a avaliação PRN nele, por tentar injetar menos, né? Como o Jorge falou antes, quer dizer, um fator de risco você fazer múltiplas injeções com tratar e estender, embora não seja um ponto controverso, mas a gente vai seguir esse paciente PRN e vai tratar o olho esquerdo também para evitar que ele chegue no estágio 2, né? Manter a visão dele por mais tempo. Então, Laís, pode continuar aí. Se alguém quiser fazer comentário, é só abrir o microfone e falar. Então, posso seguir, doutor Sérgio, com a revisão? Sim, pode. Tá. Então, feito o diagnóstico de neovascularização macular do tipo 3 em ambos os olhos, em estágios diferentes, né? Foi indicado a injeção intravítrea de anti-VEGF a óleo. Então, eu vou fazer uma breve revisão da literatura. Então, a proliferação de hematose da retina, ela foi recentemente renomeada como neovascularização macular do tipo 3, mas, na verdade, vários termos já foram usados ao longo dos anos para descrever essa condição. Então, o Hartner, em 1992, ele denominava complexos vasculares anômalos. Em 2001, essa condição ganhou uma maior notoriedade com o termo proliferação angiomatose da retina, REP, pelo Iannuzzi, em que ele sugere que a origem da neovascularização se dá na estrutura da retina ao invés da coroide. O Guess, embora já tenha feito uma publicação em 1967, em 2003 ele reforça a sua sugestão de que a neovascularização ela tem um aparecimento inicial na coroide e não na retina, como proposto por Iannuzzi. Então, o Guess utiliza o termo neovascularização oculta da coroide e anastomose coreo-retiniana.
O Frond, então, em 2008, ele sugere um termo neovascularização macular do tipo 3, sugerindo que a neovascularização tem um aparecimento inicial tanto na coroide como na retina. Então, a partir dessa nomenclatura inicial descrita pelo Frond, o CONAM, o Consenso de Nomenclatura, publicado na Ophthalmology em 2020, sugere a substituição do termo proliferação angiomatose da retina para neovascularização macular do tipo 3, que consiste, então, em um subtipo de DMRI neovascular que tem como característica diferencial a origem dos neovasos a partir do plexo capilar profundo da retina. Então, é uma condição que acomete preferencialmente mulheres, pode atingir uma prevalência de 2:1, a média de idade ao diagnóstico é de aproximadamente 80 anos, ou seja, são pacientes mais idosos, o nosso paciente tinha 83 anos. Em relação à prevalência, os epidemiológicos apontam que, dentre os casos de DMRI neovascular, os casos que têm o padrão da neovascularização do tipo 3 apresentam uma frequência ao redor de 15% a 20% nos caucasianos e de 4,5% a 11% nos asiáticos. É uma doença que frequentemente é bilateral, então, um estudo publicado na Retina mostrou que, dentre os pacientes com quadro unilateral, 40% tinham o olho contralateral cometido em 1 ano, 50% tinham o olho contralateral cometido em 2 anos e 100% tinham o olho contralateral cometido em 3 anos. Diferente das outras formas de DMRI neovascular, em que essa bilateralidade, correlacionando, ela é bem menor. Ela chega a aproximadamente 45% em 5 anos. Em relação aos fatores de risco, vale destacar os depósitos drusenoides subretinianos. Então, mais de 90% dos casos apresentam esses depósitos como lesão precursora. Outros fatores de risco são a maior densidade de drusas moles na mácula, hiperpigmentação focal e uma coroide mais fina. Mais na frente eu vou falar como que esses fatores atuariam, então. Alguns estudos apontam influência genética, em que foram detectados polimorfismos nos genes ARMS2 e no HTRA1, e também polimorfismo do fator de complemento HY402H. Então, aqui mostrando os depósitos drusenoides no nosso paciente. Em relação à classificação, foi o Iannuzzi que classificou a neovascularização em uma sequência de 3 estágios para descrever a evolução. Então, embora o termo proposto por ele tenha sido sugerida a substituição, a classificação proposta por ele continua sendo o método de estadiamento mais usado. Então, o estágio 1 consiste no surgimento da neovascularização no plexo capilar profundo. Então, nesse estágio, existe uma neovascularização estritamente intrarretiniana. Essa neovascularização ela pode começar a crescer, tanto em direção ao vítreo, como também para camadas mais profundas. Então, quando ela atinge o espaço subretiniano e causa uma neovascularização subretiniana, chega então ao estágio 2. Essa neovascularização ela pode atingir o EPR e fundir a ele, causando então descolamento do epitélio pigmentado da retina seroso. Quando a neovascularização ela continua a crescer, então, pode formar um DEP fibrovascular e também a anastomose coreo-retiniana, que é o que caracteriza o estágio 3. Em relação às manifestações clínicas, não existe nenhuma alteração patognomônica, mas existem as alterações que são muito sugestivas, como a presença das drusas agrupadas, que ao ser feito, então, o OCT vai ser mostrado provavelmente, depósitos drusenoides. Possível observar também os pontos de hemorragia intrarretiniana, que geralmente prevalece na região temporal, a fóvea, hiperpigmentação focal da PR e os DEPs. À medida que a doença avança para os estágios mais avançados, o quadro fica mais exuberante, pode ocorrer, então, o descolamento seroso de retina, uma exudação mais intensa. Em relação aos mecanismos fisiopatológicos, então, eles não são bem compreendidos, mas existem as hipóteses. Então, uma hipótese bastante relevante seria de que aqueles fatores de risco, como depósitos drusenoides subretinianos, menor espessura coroidal, maior densidade de drusas, eles vão causar uma hipóxia da retina externa, fazendo, então, uma regulação positiva para produção de VEGF. Associado a isso, existe um EPR inicialmente alterado, o qual é incapaz de modular ou inibir a liberação dos fatores neovasculares, o que leva a uma superexpressão inicial de VEGF, causando, então, a neovascularização intrarretiniana.
O SPADE, em 2019, publicou um paper sugerindo nova proposta de fisiopatologia para neovascularização do tipo 3. Então, o que ele acredita? Ele acredita que a neovascularização ela não se dá apenas pelo VEGF. Ele acredita no papel de citocinas e fatores de crescimento, como TGF-beta, PEDF, TSP1. Eles vão gerar um ambiente, então, mais propício, um ambiente que ele chama de permissivo, que é um ambiente de maior hipóxia, que vai, então, propiciar a neovascularização. Então, ele refere que, em estágios iniciais, prevalece uma fase pré-proliferativa, em que ainda não se tem os neovasos, mas pode ser observado hemorragia intrarretiniana, edema intrarretiniano, telangiectasias, em virtude da alta concentração de VEGF. Em estágios mais avançados, então, estágio 2, estágio 3, aumenta a concentração de TGF-beta, PEDF, e então, nesse momento, ocorre a formação da neovascularização. E a grande implicação clínica disso seria no tratamento, porque o tratamento padrão ouro consiste na aplicação de anti-VEGF. Então, em estágios mais avançados, onde predominam as citocinas, o anti-VEGF ele vai ter um menor efeito. Então, algumas diferenças. A neovascularização macular, ela tende a acometer pacientes com uma idade mais avançada, comete mais mulheres e caucasianos, a bilateralidade, ela é mais prevalente, fatores de risco, então, o sexo feminino, coroide fina e os depósitos drusenoides. Em relação ao OCT, ele pode mostrar os focos hiperrefletivos. O SPADE, ele acredita que esses focos possam representar células do EPR que se desprendem da monocamada e que migram para a região mais interna da retina. E existe também uma hipótese que represente a própria neovascularização. À medida que a doença avança, então, a neovascularização, ela cresce, pode surgir os DEPs, o líquido intrarretiniano, subretiniano, e em fases mais finais, né, pode ocorrer também a desestruturação das linhas hiperrefletivas da retina externa. E uma característica muito específica, assim, que sugere o RAP, é essa lesão que eu estou mostrando aqui, está um pouco pequena, mas mostra como se fosse um V, como se tivesse a ligação do plexo mais superficial com o plexo mais profundo da retina. A angiofluo, ela mostra, então, os vasos em ângulo reto, vasos telangiectásicos. Uma alteração também muito comum é a área focal de hiperfluorescência inicial, que aumenta, então, o extravasamento em fases mais tardias. Então, isso aqui é o hotspot. Pode ser observado também o extravasamento intra- e subretiniano associado ao edema macular, assim como a anastomose retino-retiniana e a anastomose corioretiniana. A indocianina, ela vai mostrar uma área focal intensa de hiperfluorescência, então, assim como na angiofluo, ela vai mostrar o hotspot, que corresponde à neovascularização. Na indocianina também pode ser observado a área hipofluorescente ou hipossenescente, que corresponde ao local do DEP, e frequentemente o hotspot ele vai estar dentro dessa área hipofluorescente, ou seja, próximo do DEP. Pode ser vista a anastomose retino-retiniana, a neovascularização coroidal e aqui uma possível anastomose retinocoroidal. Em relação à evolução, os trabalhos sugerem que sem o tratamento, então, a neovascularização ela tende a progredir e tem um prognóstico visual ruim. 30% a 60% evoluem com cicatriz subretiniana, 5% com rotura de EPR e 85% com atrofia geográfica. E em relação ao tratamento, a primeira linha consiste na aplicação intravítrea de agentes antiangiogênicos e algo bastante relevante ser comentado é sobre o diagnóstico precoce, que muitas vezes vai ser feito pelo ACTA, e isso é importante para se iniciar um tratamento mais precoce e, assim, tendo um melhor resultado. E isso fortalece a teoria proposta pelo SPADE. Então, a RAP, ela necessita de um menor número de injeções para o controle da atividade e, embora evoluam significativamente com maior incidência de atrofia geográfica. Então, esse foi um estudo publicado em 2016 na Ophthalmology e foi um estudo de coorte prospectivo que aconteceu dentro do estudo CAT. Então, o objetivo deles era diferenciar como que os pacientes com neovascularização do tipo 3 e do tipo 1 e 2 evoluíam com o tratamento.
Então, eles pegaram 1.183 pacientes, que foram os pacientes que tinham retinografia, angioflu e OCT com uma qualidade suficiente para que eles fizessem o diagnóstico de REP. Então, eles viram que desse número de 1.183, 10% tinham o padrão de neovascularização tipo 3. Então, só para lembrar do estudo CAT, já que foi um estudo que aconteceu dentro dele, o estudo CAT randomizou 1.208 pacientes e eles queriam, então, avaliar o tratamento da DMRI neovascular ativa nos pacientes que eram virgens de tratamento. Então, eles pegaram os pacientes acima de 50 anos, com uma acuidade visual entre 20/25 e 20/320. O estudo, então, tinha 4 braços. Os pacientes que foram tratados com ranibizumab mensal, ranibizumab PRN, bevacizumab mensal e bevacizumab PRN. Então, o desfecho primário avaliado foi a alteração na média da acuidade visual após 12 meses de segmento. Eles viram, então, que não houve uma diferença no ganho de letras, ou seja, no ganho de acuidade visual, com essas diferentes medicações. Então, tanto o ranibizumab como o bevacizumab apresentam semelhança de eficácia e segurança quando utilizados com o mesmo regime, uma vez que o regime de tratamento mensal apresentou uma leve superioridade comparado com o PRN. Então, voltando ao estudo que eu iniciei falando, eles viram que os pacientes que tinham a neovascularização do tipo 3, que foram tratados com anti-VEGF no CAT, eles eram menos propensos a ter fluido e vazamento no angioflúor, menor evolução com cicatriz e shrim, e uma maior probabilidade de ter atrofia geográfica, comparado com os que tinham neovascularização tipo 1 e 2, e necessitaram também de um menor número de injeções comparado com os outros tipos de neovascularização. Então, esse gráfico, ele mostra que em vermelho são os pacientes que têm a neovascularização tipo 3 e azul os que têm neovascularização tipo 1 e 2, mostrando, então, que eles apresentam uma ótima resposta ao anti-VEGF, eles ganham bastante visão, né, com tratamento. Esse ganho de visão, ele é mais pronunciado nos 3 primeiros meses de tratamento. No primeiro ano, ele permanece estável, porém, no segundo ano, começa a ter uma diminuição no ganho de letras. E aí, para avaliar se isso estaria relacionado com a evolução com atrofia geográfica, eles excluíram dos 2 grupos os pacientes que tinham atrofia geográfica. E aí viram que, mesmo assim, continuava a cair o ganho de letras. Então, eles sugerem que essa evolução com a redução de visão não acontece apenas por evolução com atrofia geográfica. Então, era isso. Muito obrigada. Ótimo, Laís. Super bem revisto, parabéns. O caso é bem bonito mesmo, as imagens, a avaliação multimodal tá muito bacana. Parabéns, a gente continua seguindo esse paciente, então, né? Então, se puder, já descompartilhou, né? E agora a gente vai ver o Pedro. Ele vai mostrar a imagem da semana. O Pedro fez uma aposta que ele paga um jantar para quem acertar o diagnóstico. Ele vai mostrar, né? É ele que vai pagar, então só estou passando, tá? Vamos lá, professor. Pode começar? Pode. Então, vamos lá. Vou apresentar a imagem da semana dessa reunião. Esse é o Dr. Sérgio aqui que me ajudou na elaboração aqui dessa apresentação. Então, o nosso caso é de um homem de 22 anos que veio com uma queixa de baixa de acuidade visual súbita há uma semana em ambos os olhos. Ele falava que essa queixa era indolor, não progressiva, veio associada com parestesia de membros e uma ausência de percepção, né, de dor, calor também. Não tinha antecedentes oftalmológicos. Antecedentes pessoais, ele tinha um diagnóstico já de uma doença granulomatosa crônica e ele acabava evoluindo com múltiplos abscessos hepáticos, então já fazia um segmento há um tempo por causa disso. E ele vinha fazendo uso de Bactrim e Itraconazol, já de longo tempo, e a linezolida também. No exame oftalmológico, ele apresentava acuidade visual de 20/200 e 20/80, sem alterações na biomicroscopia, e o exame de fundo de olho vinha com essas imagens a seguir. Então, aqui a gente consegue ver já um disco mais permeado e demasiado em ambos os olhos, e no olho esquerdo a gente consegue ver essa lesão aqui amarelada na região macular. A angiofluoresceinografia, né? Não chama muita atenção aqui no olho direito, e no olho esquerdo aqui o bloqueio, né, pelaquela lesão. Aqui o OCT,
Então, a gente consegue ver aqui os cortes, né, passando sobre aquela lesão no olho direito, no olho esquerdo, perdão, e essas alterações aqui no ACT, né, essa alteração hiperrefletiva e essas alterações aqui na camada de fibras nervosas. Ele, além disso, realizou um ERC que não mostrou alterações e, na perimetria, ele mostrava um defeito temporal superior em ambos os olhos. Então, diante desse caso, queria abrir para discussão sobre qual é o diagnóstico. Seria importante a gente fazer uma chave diagnóstica aqui, né, de diagnósticos diferenciais. Alguém tem alguma ideia por onde começar aqui? Então, o paciente jovem que tem esse problema desses abscessos hepáticos pela condição clínica dele e percebeu uma redução da visão dele recente, há uma semana. E tem essa avaliação multimodal aí, tá? Essa anjo e esse OCT e a retinografia. Então, se alguém quiser... Só para começar a pensar, o paciente tem abscesso hepático, uma doença granulomatosa, pensei aqui em alguma coisa infeccioso, tipo fungo Tipo o quê? na retina interna. Então, uma condição para a gente pensar é a infecção, mas ele não tinha nada de Não uveíte. tinha febre, não tinha nada, né? Sem vitreite, Nada. sem reação inflamatória do segmento anterior, nada de células. Aí você vê o vítreo dele. Só esse nervo óptico um pouquinho quente, do lado direito. Só, mais nada. Então, é importante a gente ver se isso não seria um abscesso na retina, mas isso estaria relacionado talvez com um foco hematogênico, né, no plexo capilar superficial, né? Então, isso seria uma hipótese. Mas olha, não tem reação inflamatória na retina, não tem uma retinite associada e não tem vitreo, não tem nada. Então, seria uma hipótese, Jorge, eu concordo. Mas não é o diagnóstico dele porque faltam essas alterações. Mas foi bem pensado, a gente tem que pensar num paciente que tem essas alterações, né? Essa alteração sistêmica a gente tem que pensar. Então, essa é uma condição. Então, infecção foi descartado, tá? Ele não tem retinite aí. Então... Eu tive um paciente só que eu tive uma hemorragia que era sublimitante, bem na subfoveal, e não atrapalhava tanto a visão do paciente, eu só acompanhei e absorveu. E se pensar na evolução do sangue, da absorção do sangue, que passa, assim como na ginecologia, de luxação rubra para alba, pode ser está em absorção aí, pode ser uma hemorragia sublimitante aí que está numa fase muito avançada absorvendo, não? Hélio, tudo bem, poderia até ser uma hemorragia aí em reabsorção, mas não é. E por que afetaria o nervo óptico dos dois lados? E por que ele teria cisto aí, que uma setinha está mostrando aí na imagem C, na camada de células ganglionares? O sangue não tem outra alteração, não causa nada além disso, certo? Então, eu concordo com você, a lesão amarelada poderia ser uma hemorragia em reabsorção, concordo. Talvez a condição clínica levasse ele a ter anemia severa, talvez, e isso propiciasse ele ter hemorragia na retina e a hemorragia tivesse em reabsorção. Mas, em geral, essas hemorragias são múltiplas, não são únicas, e não estão associadas com essa hiperemia de disco, né? Certo? Então, mas seria uma outra hipótese, tudo bem. Mas aí você está falando de uma parte só, que é essa lesão amarelada. Ele tem outras alterações associadas, certo? Ele tem alguma história familiar de perda visual em outros pacientes, ou irmãos, jovens? Nenhuma história familiar. Então, uma doença, então, genética. Pensei numa doença de nervo óptico. Parece que ele tem aí uma circulação fininha. Lembra aquela neuropatia de Leber que evolui em episódios inflamatórios, mas daí não tem nada a ver com essa doença sistêmica que ele tem, né? Ele não tem nenhuma história familiar, ele não tem uma doença genética, tá? Não tem histórico. Então, vocês estão levantando várias hipóteses que é importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial dessa condição. É muito importante isso. Então, eu acho que para chegar nesse diagnóstico, a gente teria que passar por essas etapas para descartar essas alterações que vocês estão levando em consideração.
infecção, eventualmente um histórico familiar de alguma doença que tivesse isso, eventualmente uma hemorragia que ele tivesse tido, associada com a condição clínica, que deixasse essa lesão amarelar. Alguma outra ideia? O John está falando de ressonância, não sei por que, John, pode ligar seu microfone se você quiser. Ele tem ressonância, Pedro? Tem alguma alteração? Acho que não. Não, eles não descrevem, professor, sem outros exames. Considere uma ressonância magnética normal. Por que a visão está baixa? A retina está boa. É você que tem que responder, não sou eu. Eu acho que é o problema no nervo. Ele tem um defeito arqueado, né? Você falou? Superior. Defeito temporal superior. Temporal superior. Para mim parece que ele tem uma neuropatia, não sei se é uma coisa retrógrada, mas as lesões retrógradas geralmente são na nuclear interna, né? Exatamente. Mas acho que é uma possibilidade. Não, aqui não é isso, é um diagnóstico diferencial importante, mas esses cistos mesmo de uma degeneração retrógrada são a degeneração nuclear interna. É na nuclear interna. A gente já mostrou aqui duas pacientes assim, né? E, em geral, esses pacientes têm atrofia óptica associada, né? Sim. Então, ele não tem atrofia óptica, ele não tem lesão de via óptica para causar isso, e a localização desses cistos é na camada de células ganglionares, não na nuclear interna. Então, seria uma outra hipótese, um bom diagnóstico diferencial também. Então, é uma condição difícil, é pouco usual, mas a gente tem que saber disso, é importante, quer ver? Então, Pedro, você não precisou pagar o jantar, sorte sua, hein, negão? Arriscou, hein? É porque você não falou qual era o restaurante, se não teria mais foi isso. Então, continua aí. É importante a gente saber disso e a gente vai ver agora no HC esses pacientes, a gente está fazendo esse levantamento para ver se traz uns casos do HC com isso, tá? Então, Pedro, continua aí. Vamos continuar. Então, só retomando um pouquinho dos antecedentes pessoais, ele tem, então, essa doença granulomatosa crônica, tinha essa questão, né, desse histórico de múltiplos abscessos hepáticos, fazia uso crônico de antibióticos, já tinha sido submetido a algumas drenagens, inclusive. E essas eram as medicações que ele já fazia uso há 6 anos. Mas na última internação, que ele teve há 7 meses, um dos abscessos veio com estáfilo resistente e foi tratado com vancomicina e a linezolida, né? E a linezolida, que ele está fazendo manutenção de 12 em 12 há 7 meses. Diante disso, e sem, né, com a angiofluorescinografia ali descartando um processo infeccioso, não tinha, então, vitreite, não tinha nenhum sinal de extravasamento vascular, mesmo o disco quente não estava com extravasamento ali na região também. O que foi pensado? Inicialmente, talvez algo autoimune pela condição de base, foi tentado tratar com corticoide e não teve resposta. Mas aí, diante de um quadro, né, de um paciente, então, com essa neuropatia óptica, neuropatia periférica, o aumento do ácido lático também, que eu acabei não citando propositalmente, foi pensado, então, numa toxicidade pela linezolida e optado pela suspensão desse medicamento. Aqui a gente tem, então, o segmento do paciente, 10 dias depois, a gente vê já que aquela lesão amarelada desapareceu, teve uma melhora aqui inicial do aspecto do disco. No ACT a gente já consegue ver também a regressão, e aqui 6 semanas após, né? Então a gente vê que a visão do paciente foi para 20/50 e 20/40, teve uma melhora do edema, do disco aqui, daquela hiperemia, ficou até com uma certa palidez temporal, e a gente consegue ver aqui no ACT também um certo afilamento da camada de fibras nervosas, tá? Então, a gente fica aqui com uma neuropatia tóxica pela linezolida. A linezolida foi liberada pelo FDA para uso máximo em até 28 dias. Esse paciente está usando há várias semanas, né? Quanto tempo ele está usando? Exato, 7 meses, professor. 7 meses. Então, se vocês virem algum paciente por alguma condição clínica que estiver usando linezolida por mais de 30 dias e tivesse hiperemia de disco ou tivesse cistos na camada de células ganglionares, a gente tem que supor essa toxicidade da linezolida e suspender o uso da linezolida. Pedir a troca para o clínico que está seguindo, em geral para tratamento de osteomielite, né, Pedro?
São pacientes Exato, professor, a ortopédicos. gente vai ver aqui na revisão agora. Você vai falar. Então, eu achei muito importante isso que o Pedro levantou, para a gente trazer para cá, para a gente saber desse diagnóstico diferencial. Você viu como a discussão foi rica? Quer dizer, cada um deu uma hipótese diagnóstica, mas a gente tem que lembrar, então, de toxicidade de medicamentos, tá? E linezolida dá esse tipo de alteração. Acho isso super interessante. Tem poucos artigos descrevendo isso. A gente está fazendo um levantamento lá dos pacientes da HC com uso de linezolida por mais de 4 semanas para tentar fazer uma publicação, ver a prevalência dessa alteração e ver se a gente encontra alterações nos pacientes. O Pedro está fazendo isso, certo, Pedro? Então, vai para a tua revisão. Vamos lá. Então, só falando um pouquinho sobre a linezolida, né? Então, acaba sendo um antibiótico da família da oxazolidinonas, com cobertura aqui para gram-positivos, né? Mas acaba sendo usado principalmente nesses casos de bactéria multiresistentes, né? Estáfilos multiresistentes e enterococos resistente à vancomicina. É interessante porque é um antibiótico que tem uma disponibilidade, né, uma biodisponibilidade bioral 100%, né, e acaba tendo uma boa penetração tecidual, então, em casos mais graves e crônicos, acaba sendo uma opção bastante utilizada. Tem um mecanismo, né, age por inibição de síntese proteica, como há muitos antibióticos, né, e tem diversos efeitos colaterais, geralmente associados justamente a essa toxicidade. Então, a mielossupressão, principalmente, acidose lática e neuropatia, seja neuropatias periféricas ou a própria neuropatia ótica, como a gente viu no nosso caso. E todos esses efeitos colaterais estão associados, geralmente, a esse quadro de toxicidade mitocondrial. E, como o professor Sérgio já bem disse, o FDA, a maioria dos estudos que foram feitos com linezolida, testaram por 28 dias. Então, o FDA recomenda, né, aprova esse uso apenas nesse período. A gente sabe que tem alguns pacientes que acabam usando por mais tempo e acaba sendo um uso off-label. E o que seria essa toxicidade mitocondrial? Então, seria a inibição da síntese proteica, né, das mitocôndrias, e isso se dá por uma semelhança que tem entre as mitocôndrias e bactérias, né, teoria endossimbiótica acaba explicando um pouco isso, né, que as mitocôndrias seriam bactérias fagostadas lá no início da evolução, e substâncias, né, medicamentos com essa ação de inibição ribossomal, acaba podendo ter esse efeito. Então, cloranfenicol, macrolídeos, aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e a própria linezolida, como a gente viu no nosso caso. E, geralmente, né, o que os artigos mostram é que está associado a um uso prolongado, então, entre 5 e 11 meses, e com a dose maior que 600 miligramas dia, né? Como o nosso paciente fazia uso por 7 meses e fazia 600 miligramas de 12 em 12. E as manifestações dessa toxicidade acabam se dando principalmente então, com mielossupressão, então vai ter trombocitopenia, anemia, pode ter algumas alterações do trato gastrointestinal, neuropatias periféricas e a neuropatia ótica, que acaba tendo mais relevância para a gente. O mecanismo, então, se dá pela inibição, né, a linezolida acaba se ligando a essa subunidade 50S do ribossomo e acaba impedindo a sua fusão para fazer a síntese proteica. Então, vai ter inibição de citocromo C oxidase, redução da atividade, acaba tendo alteração na própria estrutura mitocondrial. Isso, em última instância, leva à redução da produção de ATP, liberação de radicais livres, e isso acaba estimulando a apoptose. Para a gente, o que vale a pena né, a gente adotar aqui para o meio oftalmológico é que as células ganglionares são extremamente ricas em mitocôndrias, né? Principalmente os axônios, na parte desmielinizada, então a parte intrarretiniana até a região pré-laminar. E 50% dos axônios, né, estão ali na região macular e acaba tendo um efeito bastante importante, né, com edema axonal e morte dessas células, dependendo do tempo de uso. No quadro oftalmológico, então, o que a gente vai ver, geralmente, uma baixa de acuidade visual aguda ou subaguda, alteração na visão de cores, geralmente não vai ter um defeito pupilar aferente relativo, né, já que tem um acometimento relativamente simétrico, pode ter escotomas centrais ou escotomas aqui como no nosso paciente temporais, edema ou palidez temporal, né, por esse acometimento preferencial ali, já que a maior parte das células ganglionares estão nessa região, os microcistos, que a gente vai falar mais um pouquinho, e o principal, né, existe a possibilidade de recuperação com a suspensão do medicamento. Então, aqui é um quadro mais típico, né, relacionado à toxicidade pela linezolida. Então, menino de 6 anos, né, que foi publicado nesse relato de caso, com uma baixa acuidade visual indolor há 2 meses, com alteração de visão de cores, e ele já vinha fazendo uso de linezolida e metronidazol há 1 ano, por um quadro de osteomielite mandibular. Estava com visão de 20/400 em ambos os olhos, né, a gente consegue ver esse disco bem edemaciado,
e com a suspensão da linezolida, voltou para 20/20, e o aspecto do disco, né, praticamente normal. Os microcistos, né? Como a doutora Cleide já bem lembrou, né? Geralmente os microcistos, a gente vê na retina interna, já ficam mais na camada nuclear interna e está relacionado à atrofia óptica de longa duração, né? Ou degeneração aqui transsináptica, e vai estar associado com lesão crônica. Então, você tem quadros de atrofia óptica dominante, neuropatia óptica de Leber, mesmo esclerose múltipla, em alguns casos de glaucoma avançado, podem evoluir com esses microcistos. Mas aí, o nosso caso acaba sendo um pouco diferente. Esse relato de caso aqui acaba mostrando bem isso. Essa publicação mostra uma mulher de 49 anos, que teve um quadro de fotofobia, baixa acuidade visual também em ambos os olhos por uma semana, e estava fazendo uso de linezolida há 7 meses, por um quadro de pioartrite. Aqui a gente consegue ver também aquele disco bem permeado, demasiado, e esses microcistos na camada de células ganglionares. 6 meses após a suspensão, né, a resolução completa dos cistos, o aspecto do disco normalizado já, e a acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos. E nesse artigo, eles teorizam sobre as diferenças entre os cistos, então, relacionados à degeneração transsináptica, né, e a esses quadros mais crônicos, com os cistos da toxicidade mitocondrial. Então, aqui a gente tem um acometimento mais agudo, você vai ter preferencialmente um acometimento aqui da camada de células ganglionares e da camada de fibras nervosas da retina, e principalmente nessa região da mácula, do feixe papilomacular. Vai ter geralmente essa melhora com a suspensão do medicamento. Mesmo com o uso muito prolongado, você acaba tendo algum tipo de resposta. E, obviamente, acaba tendo uma certa perda dessas células ganglionares, então vai ter um certo afilamento, né, da camada de células ganglionares que a gente consegue detectar no OCT. Isso aqui é um trabalho bem interessante que eles revisaram, né? Aqui tem história de 12 pacientes, então dá para a gente entender bem como que é o quadro clínico geral desses pacientes. A gente vê aqui na primeira coluna, falando aqui, né, 1 ou 2 pacientes, então a gente consegue ver que são poucos relatos mesmo que tem dessa doença. A maioria dos pacientes aqui fazendo uso prolongado por osteomielite crônica ou por uma pneumonia de difícil tratamento. A gente vê aqui, ó, a duração, né, o tempo de uso aqui antes do início dos sintomas, então a gente vê com um tempo bem prolongado. E aqui na outra coluna a gente vê como a acuidade visual melhora com a suspensão do medicamento. Então, o que fica disso, né? Apesar de ser um quadro raro, a gente tem que lembrar que esses intrarretinianos podem ter diversas etiologias e não pensar diretamente, né, só em quadros exudativos. Atrofia óptica prolongada, então diversos quadros crônicos aí podem levar a microcistos na retina interna, mas lembrar que esses pacientes que podem estar usando esse tipo de antibiótico pode ter o quadro de toxicidade mitocondrial e levar aos microcistos também. A linezolida, né, vai estar mais associada nesse período de 5 a 11 meses, e a dose acima de 600 miligramas, e principalmente é importante a gente pensar nesses quadros, pensar nesse uso de antibiótico, porque suspendendo a medicação a gente tem uma boa resposta. E é isso, obrigado. É isso aí, Pedro. Parabéns, tá? Parabéns, eu acho que é importante a gente lembrar isso, porque muitos pacientes que a gente vê usam linezolida por mais de um mês, alguns poucos usam por muito tempo, a gente precisa lembrar desse diagnóstico diferencial, tá? Então, importante isso aí, parabéns pela revisão que você fez. Agora, o artigo, o Flávio vai apresentar, esse artigo só, em resumo breve, é um artigo que fala de biomarcador em OCTA para prognóstico de membranas neovasculares. Esse artigo fala de densidade vascular, é um artigo de um grupo de Milão, italiano, eles já publicaram anteriormente, eles falam da tortuosidade vascular da membrana vascular e como você pode, a partir disso, a partir do exame inicial desse paciente, prever a evolução que esse paciente vai ter depois de 1 ano de tratamento. É isso que o Flávio vai falar. O Flávio, fica à vontade. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim, pode ir. Maravilha, boa noite a todos. Meu nome é Flávio Moura, sou residente do primeiro ano desse serviço e sou responsável por apresentar o artigo desta semana. E gostaria de agradecer, então, ao Dr. Sérgio Pimentel pela indicação do artigo e pela ajuda na confecção desta apresentação. Bem, o título do artigo em inglês é esse aqui, que foi realizado por esse grupo lá de Milão, que em tradução livre seria a análise da variação de parâmetros quantitativos da angiotomografia de coerência óptica, o ACTA,
após o tratamento de neovascularizações maculares secundárias à degeneração macular relacionada à idade. Bem, para começarmos, é importante a gente relembrar que na degeneração macular relacionada à idade, a membrana neovascular é uma condição ameaçadora à vida, né? É uma importante causa de cegueira nas pessoas maiores do que 50 anos em países desenvolvidos, mas que, graças ao advento dos antiangiogênicos, essa história natural vem sendo alterada, né? E também o avanço dos métodos diagnósticos vem facilitando tanto a identificação quanto também o acompanhamento do tratamento desses pacientes, porque até algum tempo atrás a gente tinha disponível basicamente as angiofluorescinografias, em que a gente poderia identificar alguns padrões, como o oculto e o clássico, e hoje em dia a gente tem imagens praticamente simulando cortes histológicos para visualizar as características destas membranas, né? E o trabalho foca basicamente na avaliação, então, de parâmetros do OCTA, em que basicamente ele vai analisar especialmente o valor de tortuosidade dos vasos e da dispersão dos vasos, né? O trabalho, às vezes, não deixa tão claro alguns conceitos relativos a esses parâmetros, mas é importante a gente ter alguns conceitos sobre esses valores, né? Então, basicamente, ele vai falar sobre a tortuosidade dos vasos, da dispersão desses vasos e da refletividade deles. Então, o que é que a refletividade desses vasos vai indicar? É uma medida indireta da quantidade de sangue que está passando no lúmen, o sangue que está dentro do vaso daquela membrana. E da tortuosidade dos vasos é também uma medida indireta, mas aqui é da perfusão sanguínea dessa membrana neovascular. E aqui temos uma relação direta. Quanto maior esse valor de tortuosidade dos vasos, maior é o fluxo sanguíneo. E como que isso é calculado? Na verdade, é um método um pouco mais complexo, mas que já foi visto até em outras reuniões aqui da retina, que ele vai levar em consideração uma esqueletização dessas membranas, transformando-a em linhas retas, e a partir de scripts computacionais, isso é calculado automaticamente, esse valor de tortuosidade, tá? Então, qual que é a importância dessa tortuosidade? É porque um trabalho anterior desses mesmos autores lá de Milão tentou analisar que, possivelmente, esse valor de tortuosidade, a partir de um determinado ponto de corte, pode predizer um desfecho favorável ou não em relação à acuidade visual e também desfechos anatômicos. Então, a importância desse trabalho que eu vou apresentar para vocês é uma tentativa de prever e caracterizar desfechos visuais e atrofia de retina externa antes mesmo do tratamento. Então, o objetivo desse artigo é realizar uma análise prospectiva analisando valores de OCTA de acordo com o tratamento com anti-VEGF. O ponto de corte a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, qual que foi o desenho do estudo? Ele foi uma série de casos longitudinal e intervencionista, que basicamente convocou pacientes com diagnóstico de DMRI neovascular com membrana neovascular sem tratamento e em atividade, tá? Os critérios de exclusão estão demonstrados em tela e a intervenção realizada, que coincidentemente o mesmo número de doses foi realizadas para o grupo 1 e para o grupo 2, foi o ranibizumab de 0,5 miligrama, tendo sido realizadas a loading dose, né? 3 injeções mensais e realizado o treat and extend logo após. Bem, os oftalmologistas envolvidos fizeram avaliação de rotina de exame oftalmológico e no OCT eles avaliaram a espessura central da mácula, a presença de fluido intrarretiniano e a presença também de atrofia de retina externa. E quanto a essa atrofia de retina externa foi definida como uma diminuição da zona elipsoide, da zona de interdigitação e também da diminuição da espessura da camada nuclear externa, quando eles visualizaram isso no OCT. E quanto ao OCTA, que é o foco do trabalho, eles avaliaram os plexos capilares superficial e profundo, a córeo capilar, a membrana neovascular em si, e, de acordo com os trabalhos anteriores, eles utilizaram como ponto de corte um valor de tortuosidade dos vasos de 8,4, tá? Isso eles vão ver esses pacientes em 1 ano. Os desfechos foram o logmar da melhor acuidade visual corrigida, a espessura central da mácula, o valor de densidade dos plexos capilares, o valor de tortuosidade da membrana, a atrofia da retina externa e a refletividade da membrana neovascular. Bem,
Então, aqui é para ilustrar uma figura do trabalho anterior, não é deste artigo que eu estou apresentando agora, mas é deles também, de uma sequência de imagens do grupo 1 desse trabalho, que no caso é aquele valor de tortuosidade inferior a 8,4. E o que eles conseguiram visualizar é que, após o tratamento com o anti-VEGF, eles visualizaram a diminuição significativa da exudação, e também uma diminuição da atrofia da retina externa, com 1 ano, como vistos nas figuras G e H, e depois de 2 anos. Por outro lado, esse aqui é o grupo 1, na verdade, e por outro lado, no grupo 2, que foi o valor de tortuosidade maior do que 8,4, eles visualizaram um desfecho um pouco menos favorável. Até teve uma diminuição da exudação, mas houve uma progressão da atrofia da retina externa e o desenvolvimento também de cistos intrarretinianos, como a gente vê aqui na figura J, 2 anos após. Tá? Bem, então aqui é outra imagem que a gente consegue ver já deste artigo, a evolução dessas membranas neovasculares no grupo 1, que eu vou dar um spoiler para vocês, vai ter um melhor desfecho, né? A gente até viu um aumento aqui da área da membrana neovascular e da refletividade, está mais branquinho, mas em seguida a gente vê uma diminuição dessa membrana. Já no grupo 2, a gente vê só o aumento mesmo da área e também da refletividade, tá bom? Bem, já falando dos resultados, quanto aos dados clínicos, eu gostaria de destacar aqui que a divisão em grupo 1 e grupo 2 levou em consideração esse ponto de corte de 8,4. Indico que vocês, caso tenham interesse, depois deem uma olhada na tabela com calma. Eu destaquei os valores que foram significativos estatisticamente, mas aqui em seguida eu coloquei uma tabelinha para ficar um pouco mais direto para a gente visualizar, em grupo 1 e grupo 2. A melhor acuidade visual corrigida após 1 ano melhorou no grupo 1, e diminuiu no grupo 2. Ainda, a atrofia retiniana após 1 ano só aconteceu em 2 olhos, que representa 11% das pessoas desse grupo 1. Enquanto que no grupo 2 houve uma maior quantidade de atrofia retiniana. Em relação à quantidade de líquido intrarretiniano, foi menor no grupo 1 e maior no grupo 2. Avançando um pouco, agora falando sobre os dados do OCTA, a gente teve membrana neovascular tipo 1 em 18 pacientes, membrana neovascular tipo 2 em 12 pacientes. Mais uma vez, eu indico, caso tenha interesse, dar uma olhadinha na tabela depois, mas eu vou destacar aqui em seguida, mais uma vez, a comparação, né? O que eu gostaria de destacar ainda é que não houve diferença estatística nesses valores de tortuosidade dos vasos antes e após a intervenção. Mas a gente vai entender um pouco por que isso pode ter acontecido mais à frente. Bem, colocando agora na tabela, em relação à refletividade em 1 ano, houve um aumento em ambos os grupos. E a gente vai tentar hipotetizar o porquê disso, porque o trabalho não deixa claro o porquê disso ter acontecido. Mas no final de 1 ano, mesmo os dois tendo aumentado, a refletividade foi menor no grupo 1 e maior no grupo 2. Em relação à área da membrana neovascular, foi menor também no grupo 1 e maior no grupo 2, mas a redução foi estatisticamente significativa apenas no grupo 1. Em relação à densidade de vasos, do plexo superficial e da coriocapilar, a gente teve uma manutenção, tá, da densidade. Em relação ao plexo profundo, houve uma melhora no grupo 1, enquanto no grupo 2 não houve alteração estatisticamente significativa. Em relação ao gráfico de correlação de análise, a gente vai ter algumas conclusões aqui também. No grupo 1, houve um aumento da refletividade da membrana neovascular, uma menor espessura central da mácula já no baseline e menores valores da densidade de vasos no plexo profundo e na coriocapilar. A acuidade visual corrigida ao final de 1 ano, a melhor acuidade visual corrigida, esteve relacionada com o valor de refletividade e com o valor da densidade de vasos no plexo profundo e coriocapilar após a loading phase, tá? E ainda, o maior valor de tortuosidade das membranas esteve associado a maiores valores de refletividade. E maiores valores de tortuosidade a gente pode ver que foi encontrado no grupo 2. Então, também está tudo relacionado com o pior desfecho. Também houve uma menor espessura central, esteve relacionada com menores valores de densidade de vasos. Na discussão, já nos encaminhando agora para o final, a gente viu que, então, o grupo com menos do que 8,4 atingiu melhores resultados, mas não só visuais, também anatômicos. E o estudo hipotetiza que isso pode ter acontecido porque o grupo 1 pode ter uma resposta diferente pelas próprias características intrínsecas da membrana neovascular.
Por outro lado, teve um valor estável da tortuosidade dos vasos. E se você se lembrar bem, valor de tortuosidade significa perfusão sanguínea da membrana. Mas aí você se pergunta, a área da membrana tipo 1, por exemplo, não regrediu? Regrediu. Mas o que é que pode tentar justificar essa perfusão constante? O estudo hipotetiza que isso pode acontecer porque enquanto alguns capilares se fecham, outros capilares podem se abrir, e aí isso dá uma certa constância nessa perfusão. Houve também uma diferença de comportamento da densidade de vasos do plexo capilar profundo após a loading dose, porque no grupo 1 houve um aumento dessa densidade e no grupo 2 isso permaneceu estável. O estudo também faz a hipótese de que a exudação que estava acontecendo ao lado da membrana neovascular, quando ela se resolveu, houve então digamos assim, permitiu com que o plexo profundo se enchesse de sangue e caracterizasse uma melhor perfusão. Enquanto que para o grupo 2, esse possivelmente não seria o único problema, poderia ter outras alterações que justificassem uma não melhoria. Ainda, a área da membrana neovascular está em consonância com os outros estudos que esse grupo tinha realizado. Em relação às limitações do estudo, aqui eu vou citar as que o estudo próprio cita e algumas que o Dr. Sérgio até sugeriu também. Que houve um número limitado de óleos, foram 30 óleos no final das contas, e também ele hipotetiza se não haveria um valor de corte melhor, né? Ele escolheu 8.4, que tinha sido de um estudo prévio deles, mas talvez um 8.2, um 8.5, enfim, algum outro valor pode até distinguir melhor entre esses grupos, né? Para dividir um grupo que vai ter melhor desfecho e um grupo que vai ter um pior desfecho, né? Uma outra limitação que o Dr. Sérgio até sugeriu é que esse estudo analisou apenas um ano, né? E a gente sabe que as membranas se formam como uma tentativa do organismo de tentar suprir áreas que estão afetadas, estão isquêmicas, né? E aí a intervenção com os antigiogênicos pode tentar, então, regredir essa adaptação que mesmo que um tanto ineficaz que o nosso corpo realiza. Então, pode ser que em um prazo maior de tempo, esses valores, essa melhor resolução do grupo 1, não se mantenha como a gente está vendo, né? E também, já finalizando, há uma falta de correlação histopatológica com os achados do OCT. Como conclusões, né, a gente viu que no grupo 2, que tinha um valor de tortuosidade maior do que 8.4, havia um pior desfecho morfofuncional e que outros estudos devem ser realizados para confirmar os achados desse artigo. Gostaria de agradecer a atenção e desejar uma boa noite. Flávio, parabéns, a tua apresentação espetacular, tá? Então, você tem uma didática incrível. Putz, esses R1 são muito bons, viu? Impressionante, Obrigado, parabéns. professor. Obrigado. Excelente, excelente. Então, é um artigo que ele coloca os dados que ele obteve, mas ele discute muito pouco sobre como se daria a fisiopatologia para essa explicação dos dados. Ele não explica. Se você ler um artigo, por exemplo, que o Spade escreve, ou que o Freud escreve, putz, tem uma riqueza de descrição fisiopatológica, uma riqueza de argumentos para explicar os resultados. E aqui a gente tem muito pouca explicação. E normalmente a gente sabe que uma membrana está lá para ela perfundir, para fazer o papel que a coro capilar não faz mais, não tem coro capilar. Então, essas membranas são formadas para melhorar a perfusão. E aqui ele mostra dois grupos, uma membrana com pouca densidade capilar, né, que ele chama de tortuosidade vascular, é uma outra forma matemática de você falar a mesma coisa, né? E um outro grupo com pouca densidade vascular e outra com muita. Desde que essa muita densidade vascular não exude, ela perfunde melhor, né? Então, é difícil de a gente explicar por si só quer dizer, uma membrana vascular com poucos vasos tem um prognóstico melhor. Talvez ela tenha um prognóstico melhor a curto prazo, mas não a longo prazo, né? Ou talvez as maiores exudem muito mais, então você perde aquela característica de proteção da membrana e a membrana se torna uma membrana mais agressiva, né? Mas esses pontos são um pouco discutidos e os outros artigos são pouco citados em relação a esse crescimento das membranas não vasculares. Então, acho que faltou isso só, né, no artigo. Faltou talvez mais discussão desses termos. De todo jeito, o resultado que a gente tem aqui
Se a gente fizer o OCTA e conseguir quantificar esses neovasos, em breve a gente vai ter em qualquer software desses aparelhos de OCTA essas fórmulas para quantificação. Se a gente usar esse parâmetro de 8.4 para tortuosidade vascular da membrana neovascular, a gente vai ver os pacientes com melhor ou pior prognóstico, pelo menos a curto prazo, em 1 ano. Mas acima disso a gente não sabe dizer. Alguém quer fazer algum comentário sobre o artigo que o Flávio apresentou excepcionalmente bem aí? Então, para quem não leu, é muito interessante a leitura e talvez a gente volte nesse tema mais para frente quando outros artigos forem publicados sobre o mesmo tema, que é bem interessante, tá? Então, Flávio, de novo, parabéns pela tua apresentação, excepcional, maravilhosa e tá de parabéns, tá? Agora a gente vai finalizar com um caso cirúrgico que a Mariana, que é preceptora, vai apresentar. Mariana, pode ir? Sim. Boa noite a todos. Então, sou a Mariana, sou fellow do primeiro ano da retina cirúrgica. Vou apresentar o caso de hoje. Queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel e a doutora Lívia e ao Dr. Tiago Nogueira. Então, hoje eu vou apresentar 2 casinhos, tá? Esse é o primeiro caso, o paciente masculino de 58 anos, chegou no nosso serviço com uma queixa de baixa de visão no olho esquerdo há 1 mês, com uma visão de 0,2. E a gente conseguia ver aqui, então, um descolamento inferior e tinha uma rotura única aqui temporal inferior. Aqui o OCT do paciente. Dá para ver que só ali mais superior na mácula que estava colada ainda. E queria discutir primeiro a indicação cirúrgica desse caso. Então, quem quer fazer a discussão? John, Hélio, Jorge. Se vocês quiserem começar discutindo. Deixa o John falar, que não falou nada aí, só mandou mensagem, poxa. John tá junto. Pera. Pera. Eu colocaria um banco, está com uma boa transparência, eu colocaria um banco, se é só aquela ruptura lá, eu colocaria um banco. Então, uma introflexão, introflexão escleral, pronto, drenava aí, mesmo, temporal, pronto. Eu acho que é um caso de bom prognóstico. Concordo também. Hélio? Concordo com o John. Mesma coisa. Tá, introflexão também. Jorge está aí ainda? Fazer a mesma coisa, estava aqui pensando. Antes de falar, estava pensando assim, a melhor coisa é fazer um banco aí, que o resultado vai ser maravilhoso. Só se não colar, que aí você tem a opção de fazer a vitrine. Mas, nesse momento, a indicação está compatível para todo mundo. Então, consenso aí. Mariana? Então, o que realmente foi feito foi uma introflexão escleral com um buccal temporal inferior, tá bom? E a gente vê que aqui a rotura, a gente só consegue ver o flap aqui da rotura e a rotura ficou aqui na descendente do buccal, tá? A conduta aqui, nesse caso, foi discutido e foi bloquear aqui na parte de baixo do buccal para, enfim, não ter descolamento dessa região. E o que eu queria discutir agora é que quando a rotura está localizada na descendente do buccal e a gente já vê assim no intraoperatório que está na descendente, que situações que a gente converteria para vitré ou realizaria um outro procedimento e quando a gente somente observaria para ver como é que é a evolução do caso. Então, John, na maior parte dos casos, como é uma ferradura, a tração é anterior. E como o buccal está anterior, mesmo que esteja na vertente do buccal, eu não me preocuparia. Isso aí, a tração, para descolar, precisa de tração e precisa da ruptura. Entendeu? Então, só o buccal já diminuiu a tração e assentou. Às vezes você pode resgatar uma cirurgia dessa só pondo ar, você pode resgatar, mas esse aí não estava. Eu não me preocuparia em fazer fotocoagulação posterior ao buccal, não. Eu acho que isso aqui foi tratado e eu observaria.
a não Sim. ser que estiver drenando. Se realmente estiver aumentando o DR, você fala, faz logo uma vitreia? Não, eu acho que aí dá para até colocar uma bolinha de ar, o camarada faz o decúbito, aí você faz laser aonde você queria fazer. Entendeu, Mariana? Então, o que o John está dizendo é, se a ruptura tá sentada, se você conseguiu diminuir a tração e não tiver líquido embaixo, como parece aqui, talvez nem precisasse do laser. Se tivesse líquido lá embaixo, talvez bloquear com gás, injetar gás e fazer para ele uma posição lateral, né? E daí, eventualmente, colocar o laser. Aqui eu assino embaixo o que o John falou. Alguma divergência aqui, Jorge, Hélio? Concordo com o John em grau, número e gênero. Ainda por cima que o banco está bem alto, está bem assentado. Eu acho que não tem preocupação nenhuma. Se vier a escola depois, sempre tem a opção da vitrectomia, mas está muito, muito bom aí. Tá. Hélio? Eu concordo também. A única coisa que talvez acrescentaria aí para a Mari, se não fosse um caso diferente desse, e a ruptura não tivesse anterior, tivesse mais posterior, e o buckle não tão introfletido, talvez você reposicionar e aumentar a introflexão do buckle. Estou só tentando acrescentar alguma coisa, se não fosse, porque aí está bem bonito, está bem introfletido, mas num caso que fosse uma ruptura que fosse mais anterior e que tivesse com buckle menos introfletido, às vezes a gente introfletindo um pouco mais, você consegue pegar a ruptura, e aí você não fica nessa dúvida. Mas aí você veria isso no intraoperatório, né? Porque você drenou, né, Mariana? Então, quando você drenou, você vê. Você ficou feliz no intraoperatório com o seu buckle? Que às vezes você não fica feliz com o seu buckle, você acha realmente que o buckle está um pouco anterior, não está cobrindo toda a ruptura. Então, aí você poderia... o reposicionamento é simples, aí é só posteriorizar a passada das suturas, então, esclerais. Então, você Isso só mesmo. passa aí, o buckle vai um pouquinho mais para trás. Mas, nesse caso específico aí, eu acho que você está bem garantida, tá? É isso aí. Ótimo. E você tem algum outro comentário? Não, né? Mariana, você tem outro caso para mostrar, certo? Isso. Tá, então continua aí, vamos ver. Aqui só para mostrar, então, o pós-operatório de 1 ano, aqui o ACT está com uma cuidade de 0,8 nesse caso. Tá vendo? Você- Mesmo depois de 2 meses de descolado e estava 0,2, ele recuperou bem. Então, você nunca perca a esperança que a visão possa melhorar, tá? Eu sempre falo para os pacientes, olha, pode melhorar mesmo depois de 2 anos a visão. E eu já vi isso acontecer. Você vai vendo melhorar, você surpreende depois de 1 ano que o camarada está com 20, 25, e falou, puxa, o cara estava descolado tanto tempo. Às vezes isso tem muito mais a ver, talvez, com a altura do descolamento, entende? Se a mácula estivesse muito alta, aí talvez a recuperação não seja tão boa. Mas aqui foi interessante. Ele está coladinho, ele, né? Tá colado. Ótimo. Esse é o segundo caso, o paciente é masculino, tem 56 anos. Ele veio com uma queixa de moscas volantes no olho esquerdo há 3 dias. No olho direito tinha uma visão de 20/100 por um descolamento reumatogênico prévio, em 2017. E no olho esquerdo, que é o olho da queixa, veio com uma visão de 20/32. Esse descolamento aqui temporal bem plano, mácula 1, tá? Ele já era pseudofáscico e a lente aqui dificultava um pouco para a gente ver a rotura, mas ele tinha uma rotura bem periférica aqui em ferradura. Dá para ver um pouquinho melhor aqui nesse filtro. Aqui no OCT a gente consegue ver que aqui é a região temporal da mácula, o descolamento aqui que é bem plano mesmo. E nesse caso a indicação foi um buckle também. Foi orientado, se não drenasse esse líquido, considerar a paracintese da câmara anterior para identar melhor e passar os pontos logo atrás da inserção dos músculos pela ruptura ser bem periférica. Gostaria de saber se alguém teria alguma conduta diferente ou alguma conduta adicional nesse caso. Quem quer comentar?
Posso falar de novo? Lógico, bom. Olha, realmente, esse caso, você poderia fazer as 3 coisas. Se esse camarada estava 20/20 e plano, você sabe que você corre o risco de colocar o banco, que você vai deixar ele míope, tá? Então, você sabe disso. Então, você poderia, então... Esses são os casos que a gente fala, pô, eu gosto pseudofásico fazer vitré, tá? Ou aqui até uma pneumática você pode fazer, apesar do que os pseudofásicos são os que têm pior, vamos dizer, resultado positivo. Mas o que você fez foi ótimo. Esse negócio em relação de passar os pontos logo atrás da inserção dos músculos, eu faço isso em quase todo o DR, porque eu uso um banco de 277 e ele tem 7 centímetros, né? Milímetros de largura. Então, como eu pego sempre, minha passada é quase na espiral de Tillot, entendeu? Você puxa, quando você puxa por quadrante as 2 alças de tração, você vê um degrauzinho. Eu passo ali o ponto anterior. E o ponto posterior eu nem marco aonde eu... Agora eu não marco. No começo eu marcava. Mas eu, por exemplo, passo equivalente a 10 milímetros posterior, entendeu? Então, ou mais. Quanto mais posterior eu pegar a passada posterior, e cuidado para não pegar as vorticosas, você vai ter uma melhor introflexão. O que você tem que lembrar é isso. Você não pode pegar muito perto do buckle, porque senão não introflete. Então, você quer uma introflexão quadrada. Então, tem que fazer os pontos afastados, entendeu? A pegada anterior da posterior, tá? Mas aqui eu acho que você fez uma boa coisa. E isso aí de não drenar, realmente tem pouco líquido, eu faria a paracentese, e você pode ir fazendo aos poucos, entende? Você faz a paracentese, pô, aí você olha, né, não ficou muito legal. Você faz um pouquinho mais. Ele é pseudofásico, tem bastante líquido ali, entendeu? Algum outro comentário? O grande risco desse paciente é que a visão está boa, né? O que você fizer e complicar, sempre causa um desconforto muito grande. Eu acho que eu iria para o buckle porque é a coisa com menos chance de dar errado, e a posição do rasgão muito periférico, acho que conseguiria cobrir bem com o buckle com facilidade. Não precisa nem se esforçar tanto. Concordo com o John. Quanto mais longe a gente coloca o ponto, mais parece que veste a esclera em cima do buckle e dá uma introflexão muito boa. O 277 eu uso bastante com assimétrico e ele dá uma introflexão fantástica quando você passa em torno de 9, 10 milímetros. Às vezes o olho pequeno é difícil, mas o olho um pouco maior é muito, muito fácil. É isso. Acho que é o buckle ideal. O 279 vai ficar muito grande, o 287 é bem grande, é difícil passar. Talvez um olho alto míope só. É isso aí. Você quer mostrar, Mariana, você quer mostrar o resultado aí? Então, nesse caso aqui, a gente passou o buckle. Parece, assim, pela sombra da lente, que ficou bem dentado, mas, na verdade, quase não indentou esse buckle. Acho que como o olho estava bem tônico ainda, né? Não consegui indentar muito bem. Na verdade, queria perguntar aqui também que outras situações no intraoperatório a introfilé deve ser convertida para uma vitré, né? Quando você termina a introfilé e vê o fundo de olho, o que faz a gente converter uma introfilé para uma vitré na hora? Alguém quer comentar? Qual a situação? Você tem complicações, né? Tem ruto. Em geral, Mariana, você já vai na tua cabeça para fazer, e se você fizer a técnica adequada que você propôs, e você fazendo adequadamente, é difícil você errar na indicação cirúrgica. E como foi falado, com uma introflexão, você ainda tem a vitrectomia, se você achar necessário, na tua mão para você resolver. Mas é muito difícil você fazer uma introflexão com uma boa indicação e precisar reintervir com uma introflexão, com uma vitrectomia para corrigir uma situação inadequada da introflexão, né?
Então, eu não sei se vocês pensam alguma coisa, John, Jorge, Hélio. O que você faria, Mariana, se você fez a peritomia, aí você passa as alças, e aí você olha e você fala, um baita de uns estafiloma intercalar nessa região. Como é que eu vou fixar o buccal? Já, isso acontece às vezes, né? Então, essa talvez fosse uma situação que você pudesse converter, tá? Ou colocar só uma faixa aí e converte. E aí você faz a cirurgia interna, né? Agora, é como o Sérgio falou, se complicar, por exemplo, aqui você fez uma coisa boa, senão quando a gente não drena, a gente às vezes fica, a gente gosta de sair com a retina colada. Quando você não drena, você fica, pô, será que vai absorver? Será que vai reabsorver o líquido? Aí sempre, se você fizer direitinho, você conseguir um pouquinho de introflexão, reabsorve, tá? Aliás, o Lincoln praticamente não drenava. A escola que drenava é a escola de Boston. A gente, como herdou do professor Sérgio Cunha, que é a escola de Boston, então a gente drena sempre. E eu acho que a hora que pode complicar é na hora da drenagem. Então, essa é uma hora que pode. Então, se complicar, ou se ficar, por exemplo, muito preguiada e a ruptura ficar muito longe do buccal, aí você poderia pensar em associar uma vitrectomia. Tá. As enxergadas erraram, né, Jorge? Algum comentário, Hélio? Outra situação que eu já converter foi encarceramento da retina na drenagem. E aí eu converti na hora. Certo. Entrou no Você já desencarcerou? Você já desencarcerou alguma vez? Eu não, só fiz laser nesse encarceramento. Eu já desencarcerei. Você usa a alça romba de estrabismo, empurrar de volta pelo local da drenagem. Já fiz isso. Isso aí foi o Macker que ensinou. Fica um buraco ali, mas e também pode complicar, né? Mas eu já fiz isso. A maneira que eu tentei, que você pode fazer para desencarcerar uma retina é usar viscoelástico, para você empurrar pelo local da drenagem viscoelástico. Injetando viscoelástico, boa ideia. Tá? E como, depois né? reabsorve o visco? Absorve tudo. Reabsorve. Tem aquela técnica do Raab, que faz banco injetando supracoroideu viscoelástico, depois de 6 meses não tem nada. E ele injeta ele usa o Rilon 5, né? Ele usa um viscoelástico de lenta reabsorção, né? Mas não, você só quer desencarcerar, entendeu? Não vai você só quer desencarcerar, nem entra quase. O importante é você fazer a drenagem num ponto em que você, em geral, né, você tem o buccal passando por cima. Então, essa área vai estar protegida pelo buccal. Tá? Sempre fazer no leito do buccal, né, para ter uma proteção. Você tem a proteção. É uma regra muito importante. Caso aconteça alguma dessas complicações. E lembrar dos locais, onde drenar, abaixo dos músculos. Você também vai quanto mais anterior a drenagem, menor a chance de complicar, entendeu? Tem várias maneiras de drenar, tem várias maneiras. O que é chato é quando você começa a drenar e não sai nada. Isso em geral porque a coroide está entumecida, aí você começa a tentar drenagens em vários lugares. Eu, quando tento 2 e não sai, aí eu uso uma outra técnica que é de visualização direta. Então, eu monto uma agulha 25x6, azulzinha, numa seringa sem o êmbolo, e aí eu, com o oftalmoscópio indireto, vou deprimindo e vejo aonde que está, e aí eu perfuro e dreno e sai. Essa é uma maneira boa. Isso quem me ensinou foi o Steve Charles. Eu achei Você legal. usa 26, né? Eu já... 25x6. 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 Eu já usei de 30. Aquela rosinha drenou bem. O quê? A 30? É a fininha. Eu consegui drenar. Mas aí só se drenou em volta da agulha, não dentro da agulha.
Eu não consegui O lumen é muito estreito. É pequeno e o líquido é muito proteico, né? Mas eu consegui treinar um bocadinho. Eu não faço Eu isso, só né? usei a 25/6. Mas a É sua uma que vai- maneira também. Tá correto. É uma maneira também. Beleza. Mari, quer finalizar aí? Sim. Então, aqui o pós-operatório de 1 ano, ele tá com 20/20. Acho que como não introflexiou muito, no fim ele até tá um pouquinho hipermetro. Ótimo. E aqui a gente vê naquela região temporal, onde estava o descolamento. Era isso, obrigada. Ótimo, Maria. Então, Maravilha. ótimas cirurgias, muito Boa bem noite para todos aí. Um abraço. E é isso aí. Então, agradecer a todo mundo que participou, que apresentou, que assistiu, que comentou aqui. E na quinta-feira que vem, a gente está de novo aqui, tá? Boa sexta-feira, bom final de semana para todo mundo, tá? Um abraço. Beleza. Obrigado, até logo.